O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Queridos irmãos, no sacramento da ordem, Padre Bruno, Diácono Wilson, Diácono Marcos, queridos filhos e irmãos, no sacramento do batismo, que bom estarmos reunidos aqui depois de participarmos da procissão, dando testemunho público de fé, celebrando esta Eucaristia do Domingo da Misericórdia, a Eucaristia também, celebração festiva da festa do padroeiro São João Batista de La Salle, cujo dia foi celebrado no dia 7 de abril, durante esta semana, e por isso também concluindo a sua festa neste domingo. O Domingo da Misericórdia foi instituído pelo Papa São João Paulo II no ano 2000. Esta festa todo segundo domingo da Páscoa, mostrando o domingo da Divina Misericórdia e revelando para que todos nós tenhamos esta consciência e esta clareza de que Deus é misericordioso, que Ele sempre nos acolhe, nos perdoa quando vamos ao seu encontro. Por isso, a própria palavra misericórdia quer dizer, é uma mistura de duas palavras, miséria e coração. E
mostrando que é o coração de Deus que se abaixa diante da nossa miséria, não para pisar em nós, mas para nos elevar, para mostrar a dignidade que nós temos como seus filhos e filhas. Foi isso que também Jesus fez com Tomé no evangelho que nós ouvimos. O evangelho começa dizendo: no primeiro dia da semana, portanto, um dia de domingo, depois 8 dias depois, no domingo seguinte, revelando o domingo como o dia do encontro da comunidade, o dia em que somos chamados a celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. E o Evangelho contou para nós que Jesus ressuscitado, na sua nova condição, livre dos limites do espaço e do tempo, ele se coloca no meio dos apóstolos que estão com as portas trancadas por medo dos judeus. E essa nova condição de ressuscitado permite a Jesus que ele também se coloque no meio deles. E a primeira saudação, o primeiro dom: a paz esteja convosco. Jesus então concede o dom da paz, como resumo de tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida com dignidade, com respeito, para viver uma vida segundo o projeto de Deus. E o Evangelho diz que depois Jesus mostrou a eles as suas mãos e o seu lado, marcados com os cravos e também com a lança que o soldado colocou em Jesus no momento em que ele estava morto na cruz. E assim, Jesus mostra que é ele mesmo, o ressuscitado, que se faz presente. O crucificado, agora ressuscitado, presente junto da comunidade reunida. Só que Tomé não estava naquele dia, naquela primeira manifestação. E Tomé não quer acreditar nas palavras dos irmãos, nas palavras da comunidade. E por isso ele vai dizer: se eu não puder colocar a minha mão no seu lado, no sinal das suas chagas, eu não vou acreditar. E na semana seguinte, Tomé estava presente na comunidade e Jesus se manifesta, mais uma vez concede o dom da paz e diz para Tomé: Tomé, vem aqui, coloque a sua mão nas minhas chagas, veja, coloque também do meu lado, não seja um incrédulo, mas fiel. E nesta hora, então, Tomé vai fazer a sua grande profissão de fé: meu Senhor e meu Deus, revelando que em Jesus ressuscitado, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus. E Jesus então vai dizer: você acreditou porque viu, mas bem-aventurados, felizes, aqueles que acreditam sem ter visto. Nós somos chamados a participar dessa bem-aventurança da fé, desta felicidade de acreditar em Jesus ressuscitado, mesmo sem ter visto, vivendo esta dimensão da fé e a certeza de que o testemunho da comunidade, ele é um testemunho fiel que nós podemos e devemos seguir. E quando Jesus se manifesta pela primeira vez, além de dar o dom da paz, ele vai dizer: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Então Jesus, mais uma vez, nos envia. Como ele foi enviado pelo Pai, nós somos chamados a ser testemunhas da sua presença viva com a graça do Espírito Santo. O Espírito de reconciliação, de perdão e de paz. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. E nós vemos no texto da primeira leitura as primeiras comunidades cristãs que estavam vivendo com esta clareza. Eles se reuniam
em torno do ensinamento dos apóstolos, da palavra de Deus, da comunhão fraterna, mostrando a importância do viver em comunidade, de um sustentar o outro, e também na fração do pão e nas orações, a Eucaristia e toda a liturgia que também nós celebramos. Desta forma, eles davam o testemunho da fé e do amor em Jesus Cristo. E no texto da segunda leitura, texto bonito, que São Pedro vai nos dizer, ele bendize a Deus, o nosso Pai, que na sua misericórdia infinita enviou o seu Filho para nos trazer a salvação. Em Jesus ressuscitado, nós temos a vida. Teremos que passar por provações, mas com esta certeza de fé, de que seguindo o caminho de Jesus, também com as nossas cruzes, nós vamos chegar à verdadeira vida ressuscitada e feliz, a vida eterna que Jesus já nos conquistou e espera que nós acolhamos o seu amor. E São João Batista de La Salle é um exemplo para nós, daquele que soube acolher o amor de Jesus e soube comunicar esse amor no serviço aos irmãos. Ele que era de uma família nobre, abastada, mas com os pais cheios de fé, sempre cresceu na fé e no amor a Deus. O seu pai queria que, como ele era uma pessoa muito inteligente, que ele também fosse um político, e ele disse que queria ser padre, né? E depois, sendo ordenado padre, ele funda a congregação da fraternidade, né, dos irmãos de La Salle, procurando ajudar e colaborar na educação como instrumento para a transformação do mundo. Por isso, ele continua ainda falando, por isso nós estamos celebrando a sua festa, porque o seu testemunho também continua falando para nós do amor a Jesus Cristo, chamando a todos nós a amar a Jesus na pessoa dos irmãos, a viver em comunidade, a crescer juntos, onde um quer ser apoio para o outro, e assim nós queremos também viver mais e melhor a nossa fé, com a certeza da presença e do amor de Jesus ressuscitado, que nos encoraja, que se faz presente entre nós e que nos chama a ser testemunhas do seu amor com a força e a graça do Espírito Santo.